Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal Mensageiro de Deus e eu vou contar para vocês a minha experiência com a comportagem. Uma experiência maravilhosa que eu tenho certeza que vai motivar você que está me assistindo. Eu queria começar lendo alguns textos do Espírito de Profecia. Leiamos. A verdade deve ser dita sem rebuços, em folhas soltas e brochuras, e estas espalhadas como folhas de outono. Então ela deve ser espalhada sem rebuços. O que é rebuço? Rebuço é rodeio. Não podemos ficar rodeando a verdade, dizendo que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, porque ela deve ser proclamada sem rebuços. Continuemos. Patriarcas e profetas, Daniel e Apocalipse e o conflito dos séculos são agora mais necessários do que nunca dantes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. E foi justamente isso que aconteceu com a minha experiência da comportagem. Muitos olhos foram abertos para a salvação. Continuemos. Enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o comportor trabalhar. Que impressionante isso, irmãos. Esse texto está no livro Eventos Finais, na página 90, parágrafo 1. O próximo texto está na meditação matinal nos lugares celestiais, página 383, parágrafo 1, que diz: membros da igreja, pedi a Deus que vos dê a preocupação de abrir as Escrituras aos outros e fazer trabalho missionário pelos que carecem de auxílio. Alguns serão salvos de um modo, outros de outro, mas a obra deve sempre ser feita quando o Senhor dirija. Sejam espalhadas como folhas de outono as publicações que contêm a verdade bíblica. Exaltai-o ao Salvador dos homens. Exaltai-o mais e mais perante o povo. O terceiro texto que eu tenho para ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 230, parágrafo 4, que diz: a noite da prova está quase no fim. Satanás está exercendo seu impressionante poder, pois sabe que seu tempo é pouco. Os castigos de Deus se acham sobre o mundo, a fim de chamar a todos quantos reconhecem a verdade a ocultar-se na fenda da rocha e contemplar a glória de Deus. A verdade não pode ser oculta agora. Devem ser feitas declarações positivas. A verdade deve ser expressa com clareza em folhetos e pequenos livros, e estes espalhados como folhas de outono. Que lindo, irmãos! Esses livros que contêm a verdade presente devem ser espalhados por todo o mundo. O próximo texto também está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, só que dessa vez na página 72, parágrafo 3, que diz: alguns obreiros continuaram a manifestar muito desânimo. Um deles chorava e dizia: comprando os livros a preço tão baixo, fazem estas pessoas uma injustiça com a obra de publicações. Além desse procedimento, está nos privando de alguma renda que nossa obra é mantida. Olha, meus irmãos, olha aqui, nós devemos proibir. Olha aqui, é servo do Senhor falando, viu? Respondeu a voz. Que voz? Do anjo, dizendo: vocês não estão sofrendo prejuízo algum. Esses obreiros que compraram os livros a preço tão reduzido não poderiam conseguir vendê-los com tanta facilidade sem esse suposto sacrifício. Eles estão comprando agora para amigos e para si mesmos, muitos que de outro modo nem pensariam em comprar. Então, os ministérios leigos de sustento próprio podem e devem produzir livros do grande conflito e devem realizar esse tipo de trabalho. Leiamos o próximo também do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 72, parágrafo 2. Olha aqui. Alguns dentre os nossos manifestaram desaprovação. Porém, um deles disse: tem de ser posto um ponto final nesse procedimento, ou nosso negócio será prejudicado. Ao sair um irmão com uma abraçada de livros, um comportor pôs uma das mãos no braço e disse: irmão, que faz você com tantos livros? Ouvi então a voz de nosso conselheiro que dizia: não os proibais.
Esse é o procedimento a ser seguido. Opa! Então, todos devem seguir esse procedimento, porque esse é o dever a ser prosseguido. Aproxima-se o fim. Muito tempo se perdeu, pois já há muito deveriam esses livros estar em circulação, que sejam vendidos por toda parte, que sejam disseminados como folhas de outono. Esse trabalho deve continuar sem estorvo de pessoa alguma, sem empecilho. Estorvo é empecilho. Nenhuma pessoa deve atrapalhar. Olha aqui. As pessoas estão perecendo sem Cristo. Sejam elas advertidas a respeito de seu breve aparecimento nas nuvens do céu. Então, esse trabalho evangelístico é muito bom, irmãos. Após esses textos do Espírito de Profecia, agora eu vou contar meu testemunho sobre a comportagem. Irmãos, e é maravilhoso. Uma pessoa, uma moça, né, ficou para dar para a amiga dela. E num dia só, mesmo eu não tendo nenhuma experiência com comportagem, eu vendi 3 livros pela graça de Deus. E muitos contatos missionários. Maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso. Eu também, irmãos, agradeço a Deus em primeiro lugar, porque é um trabalho que vai levar muitas almas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu continuei vendendo nos outros dias e hoje já vendi um total de 6 literaturas na hora e 2 por encomenda. Literaturas maravilhosas que contêm a verdade presente para esse tempo. E é isso, irmãos. Esse foi o meu testemunho. Encorajo todos a fazerem esse tipo de trabalho. Que Deus abençoe você. E até mais.